Já de volta aqui com o TV Mar News, 8 horas e 57 minutos. E olha, com esse tempinho de chuva, a sala de alerta da SEMAR emitiu um aviso meteorológico a respeito dessas chuvas. E a gente vai entender um pouco mais a respeito desse aviso agora via Skype com Vinícius Pinho, meteorologista da sala de alerta. Vinícius, bom dia para você. Chove o dia todo hoje, como é que vai ficar? Bom dia. Então, a gente deve ter bastante chuva agora pela manhã em toda a metade leste do estado de Alagoas. Aliás, essa chuva está concentrada em todo o estado de Alagoas, chove desde o litoral até o sertão de Alagoas nesse momento. Aqui na faixa litorânea, nós deveremos ter uma folga nessa chuva no final da manhã, início da tarde, até podendo ter um pouquinho de sol. Esse sol permanece pelo menos até o final da tarde, aí à noite deve voltar a chover. Mas esse aviso ele foi emitido principalmente pela nossa preocupação devido aos acumulados de chuva. Nas últimas 96 horas vem chovendo de forma constante, em torno de 30 milímetros por dia, e em 96 horas nós já temos alguns registros acima de 80 milímetros, principalmente aqui na região metropolitana, que é uma região muito vulnerável, principalmente na questão de movimentação de massa, deslizamento de terra, que é a maior preocupação no momento para a gente agora. E explica um pouco de onde vem essa chuva, o que está fazendo essa chuva chegar aqui ao nosso estado? Certo. Nós estávamos sob influência de um sistema de uma frente fria até o final dessa semana. Aí, posteriormente à passagem dessa frente fria, houve a entrada de um sistema de alta pressão, que nós chamamos de alta pós-frontal. Essa alta pós-frontal, ela faz com que o transporte de umidade vindo da região oceânica seja maior e haja uma convergência, ou seja, uma aglomeração maior de umidade aqui na costa leste do nordeste do Brasil. Essa convergência de umidade desse sistema de alta pressão no Oceano Atlântico é que está trazendo essa chuva aqui para o estado de Alagoas. Vinícius, além da chuva, é claro que a gente também tem percebido que tem feito mais frio aqui na nossa capital, né? O que está acontecendo? Eu não me recordo no inverno passado ter sido assim. Esse inverno realmente está um pouquinho mais rigoroso do que o inverno anterior. Isso vem acontecendo principalmente pela incidência desses ventos de sul-sudeste, que vem soprando com maior intensidade nos últimos dias, mas principalmente pelos resquícios das massas de ar polar que se deslocam desde o sul do continente até o Brasil. Claro, à medida que elas vão se deslocando, elas deixam de ser massas de ar polar e passam a ser massas de ar frio. À medida que essas massas de ar polar vão subindo em direção ao nordeste, norte do Brasil, elas vão perdendo a característica de massa de ar polar, porque elas vão ganhando calor, vão ficando com característica de massa de ar frio, mas ainda, quando chegam aqui na nossa região, elas ainda têm um pouquinho dessa característica de massa de ar frio, fazendo com que as temperaturas diminuam um pouco. E assim, com isso a gente tem sentido realmente temperaturas mais baixas aqui na nossa região. Hoje mesmo nós tivemos uma mínima de 20 graus em Maceió, que é uma mínima considerada baixa aqui para a nossa região, para o nosso município. Vinícius, por conta dessa chuva, eu recebi a informação que a Codevasf vai aumentar também a vazão do Rio São Francisco. Eu queria que você pudesse nos trazer mais detalhes a respeito disso. Então, a Chesf, isso. Ela é quem regula a vazão do Rio São Francisco, da usina hidrelétrica de Sobradinho. E a usina estava trabalhando com uma vazão de 1.100 metros cúbicos por segundo. Essa vazão já vinha acontecendo há um bom tempo. Agora, com as chuvas que vem acontecendo no último mês, principalmente na região de Sobradinho, a Chesf liberou um aumento dessa vazão para 1.600 metros cúbicos por segundo. Isso demandou uma atenção especial dos órgãos de proteção e defesa civil do estado de Alagoas. Por quê? Porque a população ribeirinha ela tem uma mania, posso dizer assim, de toda vez que a vazão do Rio São Francisco ela é regulada mais para baixo, uma vazão menor, as pessoas próximas do leito do rio elas tendem a invadir o leito principal do rio, fecham cercados e utilizam aquela área. Aí, como esse aumento da vazão, foi necessária a emissão de um aviso pela Defesa Civil Estadual para que as pessoas fiquem atentas e retirem esses cercados, essas ocupações irregulares próximos do leito do Rio São Francisco.
Vinícius, nós estamos aí nos, digamos assim, aos 45 minutos do segundo tempo da nossa quadra chuvosa, né? Reta final do inverno. Eu queria que você pudesse, então, fazer uma previsão para esses próximos 15 dias ou mais que a gente ainda vai ter de chuvinha, até a gente, então, chegar, ultrapassar essa nossa quadra chuvosa. Esse final de período chuvoso tende a ser com um pouquinho mais de chuva do que a semana anterior, por exemplo. Nós deveremos ter bastante instabilidade, pelo menos até o final dessa semana, em toda a metade leste do estado, mas a chuva podendo chegar no sertão também, o que é uma boa notícia. Então, a partir da próxima semana, mas principalmente daqui a 2 semanas, com o final do período chuvoso, é que a gente deve ter uma diminuição mais significativa das chuvas. Mas até lá, a gente vai continuar com essa chuva fina, com essa chuva intercalada com momentos de tempo seco, mas essa chuva contínua típica de inverno e com temperaturas bem amenas em todo o estado. Ok, Vinícius, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, através das tecnologias. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Tá bom. Um abraço. Obrigado. E olha só, gente, agora pode ser que tenha chegado de repente a sua vez. A gente vai passando então para vocês a atualização da vacinação aqui na nossa capital. Prepara o braço, quem traz detalhes para a gente agora ao vivo, Viderlan Araújo. Alô, Porrani, um abraço para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Como dá para perceber, né? Um dia chuvoso na capital alagoana. Estamos iniciando praticamente a nossa participação ao vivo aqui no TV Mar News nesta terça-feira para trazer aspectos de uma movimentação que já tem acontecido ao longo desses últimos 12 meses do Departamento Jurídico do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o SEDECA, do Zumbi dos Palmares, que na semana passada reuniu uma série de provas, documentos que querem, na verdade, uma manifestação, né, do Ministério Público através de episódios de homicídios de adolescentes e jovens e negros e pobres em Alagoas. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o responsável pelo Departamento Jurídico do SEDECA Zumbi dos Palmares, Arthur Lira, advogado. Arthur, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre essas ações. Semana passada, uma reunião de documentos apresentadas ao Ministério Público. O que é que trazia, qual o teor desses documentos e quais são as próximas etapas? O que vocês esperam? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. Na última sexta-feira, que foi o último dia útil do mês de julho, nós, em alusão aos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, protocolamos um requerimento, uma representação no Ministério Público para cobrar, através dos dados levantados por nós e pelos dados oficiais apresentados, para cobrar do Ministério Público que tome algumas medidas no sentido de apresentação, de cobrar dos setores públicos, como o Estado de Alagoas e a Prefeitura Municipal de Maceió, um plano de prevenção à violência para este público específico, bem como para saber o andamento de cada caso específico, de como está o processo, as investigações, enfim, tudo aquilo envolvendo as mortes desses jovens que foi bem citado. Arthur, tem sido ainda muito grande o número de homicídios e de casos que ainda não foram elucidados, de situações que ocorrem principalmente com negros pobres aqui em Alagoas, adolescentes também? Infelizmente, ainda é uma grande realidade aqui no estado de Alagoas. Os índices ainda são alarmantes no sentido de violência neste público específico e também com uma especificidade, que é a violência policial, que também cerca de 84% das mortes envolvendo após abordagem policial tem este mesmo público, jovem negro da periferia. É um interesse tentar uma audiência com o governo do estado para poder tratar do plano de prevenção à violência, já que, pelo que me consta, o estado recebeu recursos federais, mas que até agora não existe uma certa clareza para a população de onde foi aplicado esse recurso? Essa audiência é de suma importância, principalmente porque o estado de Alagoas possui uma Secretaria de Prevenção à Violência que pode nos ajudar com este plano de prevenção à violência, bem como para mostrar o que vem sendo feito de fato, nem só esse dinheiro, mas como todos os meios de políticas públicas para este público específico. E a respeito dessa manifestação junto ao Ministério Público, a ideia também é fazer com que o Ministério Público venha a instaurar um inquérito civil em casos de letalidade contra jovens negros, muito após conflito com a polícia, por exemplo?
Perfeito. Esse é um dos grandes objetivos da nossa representação. Em primeiro lugar, em virtude da competência do próprio Ministério Público para instaurar um inquérito civil e também porque é um anseio e os números que nos apontam mostram a realidade que precisa ser enfrentada. Então, por isso, essa nossa cobrança, esse nosso diálogo que foi feito junto ao Procurador-Geral do Estado para que possamos, enfim, amenizar e dar uma solução aos casos envolvendo violência entre jovens negros da periferia. E como esses documentos e essa manifestação, a princípio, de vocês que promovem exatamente o SEDECA, recebeu? Como foi essa recepção dos documentos? Vamos falar um pouquinho, muito bem recebido pelo Ministério Público. Fomos bem recebidos, como é de praxe, junto ao procurador Márcio Roberto, que nos deu total atenção e que prometeu dar seguimento. A partir do nosso protocolo, será encaminhado para alguns setores específicos, como, por exemplo, o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público, para que possamos dar uma solução, cobrar das entidades responsáveis, estatais, e também, a partir da competência do Ministério Público, averiguar como andam essas investigações dos casos que já aconteceram. Agora vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador conhecer até melhor como funciona o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Que tipo de apoio acaba sendo também acolhida dentro ou proporcionando, por exemplo, para a sociedade, o Centro de Apoio oferece para as pessoas que vivem, por exemplo, esse quadro, que é um quadro que chama a atenção da sociedade hoje? Perfeito. Nós do SEDECA Zumbi dos Palmares, que já tem uma atuação longa de 29 anos aqui no estado de Alagoas, possuímos uma sede no bairro do Poço, próximo ao Colégio Santa Rosa, e prestamos assistência jurídica gratuita em casos específicos, principalmente envolvendo violência policial, bem como atuamos de forma extrajudicial, como foi feito agora com o Ministério Público, utilizando essas plataformas e utilizando esses mecanismos oficiais para cobrar das entidades específicas, das autoridades específicas, uma solução para estes números que, infelizmente, ainda perduram muito alto no estado de Alagoas. No corpo operacional, quantas pessoas, quantos profissionais estão à disposição? Possuímos um corpo jurídico composto por mim, por uma assessoria jurídica com estagiários, temos assistente social, temos a equipe de comunicação que vem nos auxiliando e uma equipe de coordenação que nos ajuda nesse trabalho árduo, mas de suma importância para a sociedade alagoana. A busca por apoio jurídico tem sido diária, por exemplo, ao SEDECA? A busca é frequente, em virtude dos casos, nós recebemos denúncias com muita frequência nas redes sociais, nas ligações para a própria sede, e com isso tentamos nos mover, oficiando as entidades, oficiando os órgãos responsáveis e também entrando em contato com a família, que sem sombra de dúvidas é uma das mais prejudicadas quando isso vem acontecer. Quais são os casos que vocês já aguardam com muita ansiedade a solução, a elucidação de algum tipo de episódio, por exemplo? Nós temos, por exemplo, recentemente o caso do desaparecimento do pedreiro Jonas Seixas, que nós figuramos como a assistência de acusação no processo criminal. Temos o caso dos irmãos Ferreira, de 2016, que aconteceu a morte dos dois irmãos do bairro do Vilagem Campestre. Temos o caso do Davi também, que foi muito amplamente discutido e divulgado na mídia, que nós aguardamos também. O caso dos irmãos Ferreira, por exemplo, nós já temos júri marcado para o dia 12 de novembro deste ano e fazemos então esse acompanhamento. E com a nossa cobrança, ainda bem que os resultados têm sido positivos e nós estamos tendo uma resposta eficiente dos órgãos estatais. Você está falando de casos que têm mais de 5 anos, alguns deles, e que a família também aguarda, né, um resultado, até para poder tentar ter um pouco mais de conforto diante de uma perda irreparável. Por que existe tanta demora para a apresentação final dos elementos e elucidar de vez esses episódios que são considerados episódios de destaque aqui em Alagoas? Infelizmente, há uma grande dificuldade desde a investigação, porque o modus operandi utilizado principalmente em violência policial, dificulta um pouco as investigações. Todavia, na medida que há outras medidas como interceptação telefônica e situações deste tipo que nos ajuda e auxilia no caso. E, além disso, há uma demora da própria justiça, que infelizmente é natural e é comum, no sentido dos órgãos, das plataformas de recurso, de todos esses direitos que, sem sombra de dúvidas, nós também, como Centro de Defesa, respeitamos os direitos e garantias de quem vem ser investigado, indiciado, enfim.
Então, nós também temos que respeitar todas essas garantias. Uma última colocação a respeito da entrega dos documentos na última sexta-feira ao Ministério Público. O que é que vocês esperam daqui para frente? Já tem uma nova data prevista para um encontro. O que é que ficou como promessa do Ministério Público para vocês depois do recebimento, do recolhimento dessas provas? Nós esperamos que ainda esta semana a nossa representação seja encaminhada para órgãos específicos, como Núcleo de Direitos Humanos, o controle externo da atividade policial, que são promotorias que atuam neste segmento que nós estamos pleiteando, e a partir disso intentar os nossos contatos diretos, tanto com a promotora responsável pelo Núcleo de Direitos Humanos, como do controle externo da atividade policial, para que possamos, enfim, dar um encaminhamento e termos aqui no Estado um plano de prevenção à violência para este público, também no município, e os casos que já aconteceram sejam, enfim, elucidados. Muito obrigado pela sua participação. Esse é o Arthur Lira, ele que é advogado do SEDECA, Zumbi dos Palmares, Porlane, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que traz exatamente para a sociedade, né, principalmente a informação de um movimento que já ocorre nos bastidores com a entrega de documentos, cobrando uma elucidação sobre os altos índices de homicídios de adolescentes, jovens e negros, além de na classe considerada das mais pobres de Alagoas, e que isso acaba exigindo uma satisfação para a sociedade com uma participação mais incisiva do Poder Judiciário para poder representar o cidadão e principalmente a família das pessoas que ainda sofrem, querendo esclarecimento para algumas situações trágicas ocorridas nos últimos anos aqui em Alagoas. Com imagens de Francisco Nogueira, eu volto com você nos estúdios para a sequência do TV Mar News. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Gente, olha só, é o SEDECA cobrando do governo do estado que os recursos que vieram do governo federal sejam de fato aplicados nesse plano de prevenção à violência, que infelizmente tem vitimado muitos jovens negros, né? É importante demais que essa cobrança seja feita, que as investigações avancem para saber para onde de fato esse recurso então foi desviado, foi aplicado, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.